Salve, salve, meus queridos! Bom, no dia de hoje, nessas 2 semanas, nós estaremos fazendo uma revisão para avaliação. Avaliação que agora vai valer nota, né? Então, vamos começar a partir dessa semana fazendo uma revisão dos principais assuntos, principais conteúdos que vimos aí nesses últimos dias, tá? Então, o conteúdo que foi escolhido por mim, que eu achei mais importante para vocês, são 2, tá? Um do módulo 1 e outro do módulo 2. O do módulo 1, vida celular. Gente, é muito importante esse conteúdo para vocês no decorrer do tempo, até o 3º ano, tá? Então, é muito importante a vida celular, que está lá no capítulo 5 do módulo 1. E o outro, lá foi sobre o sistema nervoso do capítulo 2, que é o capítulo 7, lá no módulo 2, no módulo 2, tá? Então, esses 2 conteúdos que vocês vão estudar. Então, nessa primeira semana, nós iremos falar de célula. Semana seguinte, nós iremos falar sobre sistema nervoso. Então, aquela galera que ainda não pegou o conteúdo, aproveite essa aula para aprender, tá? Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre vida celular. Então, eu sei que vocês já estão cansados de saber disso aí, mas é uma ótima oportunidade para nós aprendermos de uma vez por todas como é que funciona a célula, as estruturas dessa célula, tá? Sua membrana plasmática, seu citoplasma, seu núcleo e suas organelas, certo? Então vamos embarcar nessa viagem da unidade básica de todos os seres vivos, que é justamente a nossa célula. Então, fiquem ligados e vamos lá para a nossa telinha. Bom, meus queridos, seguindo nossa tela e com nossa revisão, aí nós temos para saber sobre célula, né? Então, sabemos aí que a célula é a unidade básica de todo ser vivo, tá? Então, ela é formada basicamente de todas as células, sem exceção, vão ter membrana plasmática, citoplasma e material genético, tá? Só que as células elas podem ser de 2 formas, procariontes ou procarióticas ou eucariontes. Então, uma célula é dita procariote quando ela não possuirá um núcleo delimitado por uma membrana essa chamada de carioteca. Tá? Então, nós vamos ver aí bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Então, esses organismos, essas células, são procarióticas, porque não possuem carioteca. Logo, ela não tem núcleo, ela tem nucleoide, certo? Já os eucariotos, como animais, vegetais, fungos, protozoários, aí sim, os organismos vão ter uma membrana que envolve o material genético, tá? O material genético, para a gente lembrar, é o DNA, certo? Então, o material genético vai ser delimitado por uma membrana chamada de carioteca. Aí sim, nós denominamos de núcleo. Então, elas podem ser procarióticas, como no caso bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, e eucarióticas, que possuem a carioteca, no caso animais, vegetais, fungos e protozoários, certo? Mas vamos lá seguir isso aí. Então, algumas diferenças, a gente já sabe disso aí. Então, só que as células eucarióticas podem ser vegetais, basicamente, tá? E células animais. Já vimos também que tem fungos e protozoários. Mas por que se fala sempre em células vegetais e células animais? Porque fica mais fácil o nosso estudo em relação à célula, tá? Então, a gente vai ver algumas estruturas verificadas aí em células animais e também em células vegetais. Vamos lá. Então, o número de células também nós já sabemos que pode ser unicelular ou pluricelular. Lembrando que esse termo pluricelular também pode ser multicelular, tá? Quer dizer muitas células, tá? Então, unicelular vou ter bactérias, cianobactérias, algas unicelulares, alguns fungos, protozoários, tá? Já os multicelulares, nós, os vegetais, tá? Cogumelo, algumas algas, aquelas algas que a gente vê na praia que incomoda pra caramba. Então, são organismos multicelulares que têm muitas células, certo? E aqui a estrutura das células eucarióticas. Então, basicamente, uma célula é formada por 3 partes, tá? Então, aqui está dizendo núcleo,
porque está se referindo a uma célula eucariótica. Mas, no geral, todas as células possuirão membrana plasmática, citoplasma e material genético, tá? O que é a membrana plasmática? Seria a capa que envolve a célula. Ela vai proteger todo esse conteúdo celular, tá? No citoplasma, região que fica entre a membrana e o núcleo. No citoplasma, onde vai estar as organelas. Organelas serão os órgãos, onde cada um deles irá exercer uma função dentro da célula. E o núcleo, só lembrando mais uma vez, sempre bato nessa tecla, só tem esse termo porque está se referindo à célula eucariótica, tá? Porque não existe núcleo em células procarióticas. Lá se chama nucleoide. Então, o núcleo é a estrutura que controla as atividades celulares. Tá, professor, por que ele controla as atividades celulares? Legal. Porque lá vai ter o DNA, gente. Então, o DNA que a gente ouve falar aí nos filmes que vocês assistem, né? Grey's Anatomy, CSI, enfim. A gente ouve falar o tempo todo, né? Vai fazer o exame de paternidade, o DNA. Então, o DNA é que vai estar toda a informação genética que essa célula carrega, tá? Então, vai estar lá que está armazenado todas as nossas características. A falta de cabelo, né? Se tem muito, cor dos olhos, cor da pele. Então, todas essas características vão estar armazenadas lá no DNA, que fica onde? Dentro desse núcleo, certo? Vamos lá. Então, aqui a gente nota, gente, a diferença aqui entre uma célula animal, tá? E de uma célula vegetal. Então, primeira coisa, a gente vê a forma, né? A forma dessa célula. A forma de uma célula animal é mais arredondada, que a gente está vendo aqui um pouco meio distorcida, mas ela é um pouco mais arredondada, tá? De uma célula vegetal um pouco mais quadrada. Então, eu consigo ver estruturas que existem nas duas, tá? Como membrana plasmática, citoplasma e núcleo, mas tem estrutura que eu só vou ver em célula vegetal, que eu não vou ver em célula animal. Então, em célula vegetal, por exemplo, eu vou ver uma chamada parede celular. Parede celular é uma estrutura. Então, por exemplo, eu estou aqui num quarto, tá? Então, façamos de conta que as paredes dessa sala sejam a membrana plasmática. Mas eu queira reforçar com piso, lá por fora. Então, o piso aí seria a parede celular. É um reforço externo, onde célula animal não tem. Só célula vegetal, tá? Eu vou ter uma outra estrutura também, que é responsável pela fotossíntese. Animal não faz fotossíntese, tá? Então, não produz lá o açúcar, chamado de glicose. E a célula vegetal vai ter uma estrutura chamada de cloroplasto. Então, esse cloroplasto aí, ele vai ter a função de absorver a energia luminosa do sol para realizar fotossíntese. A célula animal ainda não possui essa capacidade, tá? Eu vou ter uma estrutura também grandona, chamada de vacúolo, que normalmente serve para armazenar água, tá? Então, o vacúolo é bem grande e célula animal também não tem. Então, algumas estruturas que aí a gente precisa saber até para diferenciar o que é uma célula animal e uma célula vegetal, tá? Então, a membrana plasmática, a gente não vai ler isso aqui, tá? Membrana plasmática é uma estrutura que ela tem sua composição chamada de lipoproteica. Professor, o que quer dizer isso, lipoproteica? Professor, quer dizer que a membrana plasmática ela é formada de lipídio, lipo, tá? E proteínas, proteica. Ela é basicamente formada dessas duas substâncias, que é lipídio e proteína, tá? Então, além da característica que ela tem, a função que ela tem de proteger a célula, ela tem outras funções, tá? Então, ela vai selecionar tudo que entra e sai dessa célula, tá? Ela que comanda, ela que controla. Ela é como se fosse a portaria do seu prédio. Então, ela vai controlar quem vai entrar, quem vai sair, né? Então, ela tem essa função também. Então, é importante nós sabermos disso, tá? Então, a composição química da membrana plasmática é basicamente lipoproteica. Então, lipo de lipídio e proteica de proteína, ok? Então, é bem simples aí. Aqui é uma parede celular, tá? Então, é constituída por celulose. Celulose lembra alguma coisa, gente? Celulose lembra o quê? Alguma coisa. Lembra? Claro que lembra, ó.
papel, tá? Então, a celulose é a matéria-prima para fazer o nosso papel, tá? Que vem, obviamente, dos vegetais, certo? Então, uma celulose aí, só de curiosidade, é um açúcar, tá? E aí a gente tem que tirar da cabeça que todo açúcar é doce. Não é. Então, aí, a parede celulósica, o parede celular, tá? Reduz a perda de água e promove a rigidez, a sustentação a essa célula, ok? E o nosso citoplasma. O citoplasma, essa região aqui, ó, toda que está entre a membrana plasmática e a carioteca, tá? Então, fica entre a membrana e o núcleo, é preenchido por um líquido chamado de hialoplasma, tá? E as organelas aí vão estar todas. Organelas também pode ser chamadas de organoides, que são cada estruturas que vão exercer uma função dentro da célula. Então, é muito importante a gente saber a função de cada uma delas. E aí eu sugiro, gente, que vocês façam um mapa mental, tá? Que vocês peguem uma cartolina e coloquem lá organela tal, função tal, organela tal, função tal. Eu já disse para vocês que eu grudava isso na parede do meu quarto e ficava lendo o tempo todo, né? Eu dormia em beliche, na parte de cima, e eu pegava aquelas canetas coloridas que minha mãe tinha bastante e fazia na cartolina e prendia no teto. Então, vale a pena se fazer isso, é uma estratégia para se estudar. Então, é bem legal, tá? Então, esse primeiro vídeo a gente vai parar aqui na questão. E aí, o núcleo, tá? Então, o núcleo é o local que vai controlar todas as atividades da célula. É o cérebro dela, tá? Então, ela que vai controlar lá. E quem vai controlar isso? O nosso DNA, beleza? Então, no próximo vídeo, nós iremos ver aí sobre justamente as organelas citoplasmáticas. Valeu, criançada! Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!